Você já parou para pensar que o seu organismo tem milhares ou até milhões de calorias armazenadas em forma de gordura aí no teu corpo e ainda assim você sente fome? Você sabia que a fome que você sente vai muito além de simplesmente estar de estômago vazio? Na verdade, ela se desdobra em vários tipos de fome, desde fome física até fome emocional. Existe até mesmo fome do coração, e é isso que eu vou te dizer nesse vídeo. Todos os tipos de fome que você precisa compreender, e se você aprender da maneira correta, você vai conseguir dominar essa sensação e vai conseguir navegar dentro do seu plano alimentar, dos seus objetivos, de uma maneira muito melhor. A primeira forma de fome que a gente precisa endereçar, com certeza, é a fome física, é a fome fisiológica, é aquela que a gente já está mais familiarizado. É a real falta de energia, de nutrientes. O nosso corpo está sinalizando que precisa de comida, que precisa de energia. Quando o nível de glicose no sangue cai, o corpo aciona o hipotálamo, aqui no nosso cérebro, que é essa região que é responsável por regular a fome, e o hipotálamo, então, envia sinais através de neurotransmissores e hormônios como a grelina, que induzem a sensação de fome. A grelina, esse hormônio tão importante que é produzido pelo nosso estômago. E aqui já vem um ponto-chave dentro desse contexto, porque manter os níveis de glicose no organismo estabilizados é crucial para poder evitar picos e quedas bruscas, conhecido como gangorra glicêmica, nessa montanha russa glicêmica, que sobe a glicemia e baixa a glicemia de maneira abrupta, que vai, com certeza, desencadear vários episódios de fome intensa e descontrolada. Quando a gente consome alimentos ricos em açúcar, por exemplo, o corpo libera uma quantidade super elevada de insulina para poder reduzir os níveis de glicose no sangue. E essa alta produção de insulina pode levar a uma queda acentuada na glicose. Subiu muito a glicose, subiu muito a insulina para poder trazê-la de volta para níveis estáveis, resultando em quê? Mais fome, mesmo que seja muito pouco tempo após uma refeição. De acordo com o que foi revelado no excelente livro The Glucose Revolution, ou a Revolução da Glicose, no livro em português, né, que é da escritora Jessie Inchauspé. Eu acho que eu estou pronunciando errado, mas eu acho que assim, Jessie Inchauspé. Evitar alimentos com alto índice glicêmico é uma estratégia crucial e muito eficaz para poder manter a glicose estabilizada e prevenir esses picos indesejados de glicemia. Evitar alimentos de altíssimo índice glicêmico, como processados, industrializados, pão, massa, etc., é crucial para poder realmente prevenir essas fomes loucas que acontecem, né, causadas por esses picos glicêmicos. Esse é um dos motivos pelo qual eu sou totalmente contra a ideia de comer de 3 em 3 horas. Para mim, essa é uma das maiores falácias da nutrição moderna e parece servir apenas para aumentar o consumo de alimentos e suplementos. Quando o assunto é realmente emagrecimento e saúde de maneira natural, de maneira orgânica, essa prática não ajuda em absolutamente nada, só atrapalha. Esse tipo de fome tem um caráter de urgência. É um chamado de sobrevivência que garante que as nossas necessidades energéticas sejam atendidas. Então, respondendo a nossa pergunta lá no início do vídeo, por que a gente tem milhares de calorias armazenadas no nosso corpo, ainda assim sente fome? Porque o corpo simplesmente está vendo todo aquele mar de calorias ali armazenadas no nosso corpo e não pode acessar porque está bloqueado por conta desse monte de insulina que está ali no nosso organismo, circulando no nosso organismo, o corpo simplesmente não pode acessar. Então tem que disparar mais fome para a gente poder conseguir sobreviver, né? Para a gente poder ter energia suficiente para poder sobreviver. Outro tipo de fome que é bastante comum no debate hoje em dia é a fome emocional. Às vezes a gente come para alimentar sentimentos e não o corpo. A fome emocional ela se manifesta como uma resposta a situações de estresse, tristeza, ansiedade ou mesmo felicidade. Ao longo da vida, a gente é condicionado a associar certos alimentos a conforto, né, a comodidade, a prazer, como um sorvete após um dia difícil, ou um pedaço de bolo para poder celebrar algo especial. Um estudo publicado no Journal of Health Psychology observou que os indivíduos estressados tendem a buscar alimentos ricos em gorduras e açúcares
como uma forma de automedicação. É um remédio imediato que as pessoas estão ali buscando para poder sanar o seu estado de estresse ou o seu estado de ansiedade. No entanto, esses alimentos eles raramente trazem a satisfação que a gente espera. Muitas vezes até gerando mais culpa ainda depois que a gente consome, criando um ciclo onde o alimento ele se torna um substituto para soluções emocionais, sejam elas mais superficiais, como uma alegria momentânea, ou até mesmo emoções mais profundas. A melhor maneira de lidar com a fome emocional é identificar e reconhecer os gatilhos que levam o impulso de comer, como o estresse no trabalho, discussões familiares, solidão, cansaço extremo ou mesmo a necessidade de recompensa após um dia difícil. Práticas como meditação, exercício e até mesmo manter um diário pode ajudar muito a processar as emoções de uma maneira mais saudável. E claro, eu preciso mencionar aqui um outro excelente livro chamado Mindful Eating, né, que é um livro que eu sinceramente eu não sei se tem tradução em português, mas se você estiver interessado, deixa aqui um comentário que eu consigo buscar e consigo compartilhar aí com vocês. É uma excelente leitura porque cobre todas essas relações, a nossa relação emocional com a comida e como que a gente consegue ter domínio sobre a comida e não deixar que a comida tenha domínio sobre nós como se fosse um remédio, como se fosse a cura para os nossos problemas emocionais. Inclusive, eu acredito que fazer um diário alimentar é algo muito negligenciado e tem um potencial incrível de criar uma autoconsciência quando a pessoa está num processo de mudança nos seus hábitos alimentares. Experimenta, por exemplo, durante 7 dias, uma semaninha, escrever absolutamente tudo que você ingere, tudo mesmo. Inclusive água, café, balinha, mordidinha, alguma coisa no trabalho, alguma coisa em casa, tudo mesmo, escreve tudo. E você vai se surpreender com a quantidade de coisas que a gente come todos os dias e não se dá conta. Se você por acaso percebeu que o seu problema, o seu maior sabotador é a fome emocional, vale a pena buscar apoio profissional, como terapia, por exemplo. Não é só dentro de um consultório com um nutricionista que você vai resolver esse problema. Também existem outras frentes que você precisa lidar com esse assunto, porque aí já a causa já não é mais a comida é só, na verdade, um instrumento ali que está fazendo você piorar o seu quadro, tá? Então, uma estratégia alimentar é muito importante e também uma estratégia terapêutica, né? Uma estratégia que trata das suas questões emocionais é mais importante ainda nesse contexto. Encontrar atividades que tragam prazer, conforto, como hobbies, conversa com amigos, caminhadas ao ar livre, pode ajudar a reduzir a necessidade de buscar conforto em alimentos, em porcariada, em doce, etc, né? Doce é o maior vilão deles. Quando a gente realmente compreende as nossas emoções, a gente encontra formas alternativas de atender essas emoções quando a gente entende elas, de onde elas vêm. Então a gente consegue quebrar esse ciclo da fome emocional e construir uma relação mais saudável com a comida. Um outro tipo de fome também que é muito interessante, que é a tal da fome social. Isso não é uma invenção, existe a fome social. Quantas vezes você já comeu apenas para poder fazer parte de um momento social? A fome social ela está relacionada ao contexto e à cultura, né, ao nosso redor. Seja uma reunião familiar, um jantar com amigos, um evento especial. A gente sente essa pressão por participar da experiência coletiva de comer, porque onde tem gente, tem comida, né? A gente, historicamente, sempre celebrou coisas, ou a gente fez coisas em conjunto com comida envolvida. Além disso, existe um impacto da norma social. Muitas vezes a gente come porque os outros estão comendo, mesmo que a gente não esteja fisicamente faminto. Está lá na nossa frente, a gente vai lá, belisca. Ah, um pediu não sei o que, a gente vai lá, pede também. Estudos da Universidade de Birmingham mostram que 60% das pessoas comem mais em ambientes sociais do que quando elas estão sozinhas. Um fenômeno conhecido como facilitação social. Esses estudos são bem interessantes, eu vou deixar alguns links aí na descrição, porque são bem interessantes que falam, né, dessa relação mais social nossa com a comida. Uma maneira de lidar com essa fome social é aprender a dizer não, né? Simplesmente dizer não de maneira muito, muito educada. E isso não vai danificar, isso não vai prejudicar a tua relação ali naquele momento com aquele grupo, né? Você não vai se sentir excluído, você vai participar do momento, mas você vai dizer não para aquela comida, simplesmente não vai comer.
você pode participar da ocasião sem necessariamente consumir a mesma coisa que os outros estão consumindo. Outra estratégia é escolher comer por porções menores, né, e se concentrar mais na interação com as pessoas do que efetivamente no ato de comer, né, comer, beber. Muitas vezes esses encontros envolvem bebida alcoólica e tudo mais, e a gente perde mais o controle mesmo, né? Para aprofundar o entendimento sobre as influências sociais no comportamento alimentar, o livro, de novo, né, Mindless Eating, ele é uma excelente leitura, ele explora muito bem essa questão do nosso comportamento alimentar quando a gente está em grupo versus nosso comportamento quando a gente simplesmente tá sozinho em casa. Não estou dizendo que é para a gente ficar sozinho, né, a gente se isolar dos nossos grupos sociais e tudo mais, especialmente quando são grupos sociais saudáveis que você deve participar. Mas isso não significa que você tenha que comer e fazer tudo aquilo que o pessoal ali está fazendo, né? Um segredo aqui é saber dizer não, porque você vai estar dizendo sim para a tua saúde, porque os seus objetivos, eles são individuais no final do dia. Os seus objetivos, a sua saúde, é você que é responsável por ela, tá? Então, aprenda a dizer não educadamente e siga participando dos seus grupos sociais. Outra fome que é bastante interessante nesse contexto é a tal da fome dos sentidos. Os alimentos, eles estimulam os nossos sentidos, né? O aroma de um pão fresco, a visão de uma sobremesa, né, perfeitamente decorada ali, ou salar de algo crocante assim que atrai a gente de uma maneira irresistível. A fome dos sentidos é despertada pela experiência sensorial que a comida nos proporciona. O marketing de alimentos explora muitíssimo essa questão da fome dos sentidos, né? Essas imagens suculentas de prato, o cheiro atrativo em restaurantes, são estratégias muito inteligentes e muito bem pensadas para poder atiçar a nossa vontade de consumir, mesmo que a gente não esteja com fome de maneira fisiológica, mas todo aquele contexto ali está te estimulando e provocando em você uma fome que você pensa que é fome, né? Uma forma de lidar com isso, com essa fome dos sentidos, é você estar consciente dos estímulos que existe ali ao teu redor, né? E entender que esses desejos muitas vezes não vêm de uma necessidade real do corpo, mas sim de uma atração momentânea causada por esses estímulos, né? Outro tipo de fome interessante que a gente precisa considerar é a fome mental. A fome mental, ela está ligada às regras e às informações que a gente acumula sobre a alimentação, especialmente vem da mídia, vem de redes sociais, etc, né? Ah, devo comer de 3 em 3 horas. Ah, eu devo evitar carboidratos à noite. Não posso desperdiçar comida, tenho que comer tudo que está no prato, etc. Essas coisas, esses são pensamentos que muitas vezes guiam os nossos hábitos alimentares porque a gente recebe informação de todos os lados. Então a gente está ali conscientemente tentando processar aquilo tudo. Essa fome, ela é motivada pelo excesso de informação de nutrição e tem uma imensidão de canais que falam sobre nutrição, que falam sobre saúde, que falam sobre um monte de coisa, gerando uma tremenda de uma confusão nas pessoas e levando as pessoas a tomarem decisões alimentares baseadas em regras que são muito rígidas, muitas vezes, regras que são equivocadas, regras inventadas, sem nenhum embasamento científico, sem nenhuma observação da natureza e que não representam as reais necessidades do nosso corpo. E sim, uma maneira eficaz de lidar com fome mental é questionar essas regras, né, e tentar entender o que realmente faz sentido para o corpo e para o estilo de vida. O nosso canal mesmo, ele é muito desafiado, e nós mesmos nos desafiamos a gente trazer mais informação, tudo aquilo que a gente acredita, a gente desafia. Eu mesmo busco o contraditório, pessoas que argumentam, que trazem estudos científicos que muitas vezes são contrários àquilo que a gente prega aqui, mas a gente gosta de olhar para essas coisas, eu vejo tudo isso com muito cuidado para conseguir orientar você inscrito na direção correta, né? Porque eu sei que existe todo esse ruído de informação aí livremente e é muito difícil para você que está do outro lado passar por esse processo com todo esse barulho. Para mim foi muito difícil também, porque eu não nasci conhecendo nutrição. Eu era obeso e não conhecia nada de nutrição, né? Comecei a estudar para poder ajudar a mim mesmo, comecei a ajudar as outras pessoas e a gente chegou aqui nesse canal e agora você está aqui me ouvindo, como você provavelmente já ouviu tantas outras pessoas falar muitas vezes coisas que a gente não falou aqui, ou coisas contrárias ao que a gente fala aqui. O que a gente mais precisa fazer é questionar sempre e seguir aprendendo, porque nutrição é também uma linha de conhecimento que nos ajuda, que dá sustentação para a nossa vida.
todos os dias a gente tem que lidar com comida, a gente tem que lidar com a saúde, a gente precisa de saúde, então quanto mais conhecimento você adquire, melhor. Existe um livro também chamado Intuitive Eating, né, que é, na tradução livre seria o comer intuitivo, né, que cobre bastante essa questão de como que a gente tem que comer segundo os nossos instintos mais animais, né, os nossos instintos mais orgânicos, os nossos instintos mais primitivos, né. E sem essa regra, sem regras rígidas, né? Sem essa consciência, não tem que comer assim, tem que comer assado, tem que ler rótulo, tem que não sei o quê. É muita informação. Esse livro ele traz uma coisa interessante porque é o que nós pregamos aqui. Quando a gente começa a colocar rótulo, informação, calorias e fórmula calórica e tem lá quantas calorias tem naquele pacotinho lá e não sei o que. É tanta informação e nós fomos entregues à natureza e a natureza entregue para nós assim como ela está, sem rótulo, sem contar calorias, sem saber que nutriente é o que, simplesmente os alimentos estão aí na natureza e a gente organicamente, de forma instintiva, aprendeu a lidar com elas. Depois, com a modernidade, a gente desaprendeu e está aí, né, no meio desse barulho de informação. Então, assim, o excesso de informação é bastante prejudicial e quanto mais a gente voltar aos nossos instintos mais primitivos, né, a nossa linha mais primitiva com relação à alimentação, melhor a gente vai estar beneficiando o nosso organismo, com toda certeza. Outro tipo de fome bastante interessante, que nas minhas pesquisas eu nunca tinha ouvido falar e eu achei que é bastante relevante trazer para você aqui, que é a fome do coração. Tá? A fome do coração, ela é a fome que busca algo que o alimento nunca vai poder fornecer. É o desejo por conexão, é amor, é pertencimento. Tá ali, muitas vezes a gente recorre aos alimentos em busca de um conforto e calor que a gente sente num vazio emocional. A fome do coração é profunda, ela é delicada, porque ela está diretamente ligada de nós sentirmos amados e valorizados, né? Comer, nesses casos, pode ser uma tentativa de preencher esse vazio emocional. Mas é importante lembrar que o que a gente realmente precisa é de conexões humanas significativas. A gente se conectar com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa família, com os nossos amigos mais íntimos, né? Esses são os tipos de conexão que a gente precisa fazer, não com a comida. Muito diferente da fome emocional, que geralmente é uma resposta a situações específicas, como estresse, ansiedade, etc, etc, né? São essas reações mais espontâneas. A fome do coração, ela está relacionada a uma necessidade emocional muito mais profunda e muito mais duradoura, muitas vezes com uma memória sua que você tem ali de uma maneira muito sua, assim, de uma maneira muito aflorada, que você nunca mais vai esquecer. Exemplos de fome do coração, né, de comer compulsivamente, é após uma discussão familiar, de você brigar com uma pessoa que você ama muito, sabe? É que existe uma discussão familiar e existe aquela briga mais feia, sabe? Aquela coisa bem pesada. Ou é um profundo sentimento de solidão, sabe? Aquela coisa que realmente já é, assim, já ultrapassou, assim, aquela coisa de você simplesmente ficar sozinho, às vezes você se sentir carente, já ultrapassou toda essa etapa. E aí você vai lá e recorre a um pote de sorvete, alguma coisa assim, para poder lidar melhor com isso. A melhor forma realmente de lidar com a fome do coração é realmente reconhecer que esses gatilhos emocionais existem. Existe uma necessidade emocional e existe uma ferida aí que às vezes precisa ser curada. Isso pode incluir conversar com o amigo próximo, fazer as pazes com a tua esposa, com o teu marido, com a pessoa na qual você se envolve, com os filhos. É realmente resolver essa pendência que você tem aí que está te provocando essa ferida tão profunda, né? Que está por conseguinte, né, por consequência, fazendo você comer mais porcaria, né, na maior parte das vezes. Tenta passar, se a questão for solidão, tenta passar mais tempo com amigos, com família, busca as pessoas, se você sente saudade com alguém, liga, sabe, manda mensagem, não fica com vergonha, não fica tímido, vai lá, me liga pra pessoa, né. Pratica voluntariado, é muito interessante a gente fazer o bem para alguém, né, que quando a gente tá a gente tem essa necessidade de fazer o bem para o próximo e praticar realmente isso ajuda bastante, né? E muito cuidado com as mentiras que falam por aí. Até mesmo médicos ouvem mentiras na Universidade de Medicina. Segundo diz o livro de um médico, o professor Dr. Robert Lufkin, eu falo essas mentiras que ele conta no livro dele nesse vídeo aqui, que eu convido você a ver. Ele fala 3 mentiras mortais lá no que o Dr. Robert fala no livro,
e eu comento lá nesse vídeo, tá bom? Então eu te espero lá e a gente se vê a um clique de distância.